Acredite em mim, por incrível que pareça, por pior que tenha sido a sua vida na cadeia de 2018, em 2018, não foi tão ruim quanto a das brasileiras pobres ou dos brasileiros doentes de Covid sob o governo Bolsonaro. Você foi eleito para que a história dessa gente também tenha uma redenção, Lula, como a sua teve. Então ele vai dizer o seguinte: ó, você derrotou o Moro, o morismo e o bolsonarismo, mas o Brasil ainda não. Uma consequência política importante, talvez a consequência política, são duas grandes consequências, né? Essa situação, né, realmente de uma crise política que estourou no colo de Lula e no centro político do seu governo, e a rearticulação da extrema-direita num momento em que estava tentando se recuperar da derrota do 8 de janeiro. Bolsonaro, não me parece que... Eu não acredito em coincidência, tudo é convergente. Não sei se teve uma ligação direta, mas no momento em que a crise estourou, ele anunciou a volta dele para a véspera do 31 de março, para a próxima quinta-feira, e já está sendo organizado um encontro entre ele e Moro, uma retomada de uma aliança que foi fundamental para impedir a candidatura de Lula em 2018 e depois obter a vitória eleitoral. Então tá aí, os dois ficaram rompidos durante meses, já desde o segundo turno da eleição essa aproximação voltou e aparentemente a aliança vai ser costurada agora na volta de Jair Bolsonaro na quinta-feira. Importante dizer o seguinte, tem gente na esquerda e na mídia progressista que acha que Lula não fez nada errado, que Lula estava completamente certo, que Lula acertou o tempo todo e tal. Quero dizer para vocês o seguinte, não concordo. Acho que Lula cometeu um erro político. Acho que Lula cometeu um erro político e eu digo para vocês, são os puxa-sacos, como se diz, os áulicos, que de certa maneira levaram o Lula a esse equívoco, entendeu? Porque essa coisa... Chega lá no gabinete do Lula, presidente, isso é genial, presidente sensacional, presidente fantástico, tudo é sensacional, tudo é maravilhoso, tudo é fantástico, não tem ponderação, não tem crítica. Não estou dizendo que isso é o entorno do Lula hoje, estou falando como é que as coisas, como é que o poder funciona. É preciso ponderação. Depois do que Lula falou na quarta, será que alguém ponderou para ele na quinta, né? Depois daquele episódio na quarta-feira, de que, olha, não foi bom, né? É mais importante na linha do Flávio Dino, que o governo oferece proteção até seus inimigos, etc, etc. Mas a Lula, na quinta-feira, voltou à carga e amplificou aquele equívoco político da quarta-feira. Importante dizer que a consequência há de fato, uma crise política no governo, mas essa crise é diferente daquele tempo do lavajatismo e de 2018. Não existe uma unificação da mídia liberal contra Lula, não existe. Então você tem lá a CNN, você tem Jovem Pan, você tem setores da mídia liberal que estão retomando o discurso de 2015, 16, 17, 18, mas os segmentos mais relevantes da mídia liberal continuam alinhados com Lula. Então, por exemplo, Miriam Leitão, semana difícil de Lula. Miriam Leitão fez um texto primoroso em defesa do governo Lula, né? Fazendo uma defesa, registrando todos os avanços do governo Lula e ela diz assim, ao fim de 3 meses do governo Lula, o país já mudou. Só para citar um detalhe, na próxima sexta-feira não acordaremos com os quartéis ofendendo os fatos e comemorando a ditadura militar. Diversas áreas mudaram para melhor, da política externa à proteção dos indígenas, da ação ambiental à política cultural. E aí ela faz a crítica à postura do Lula, mas uma crítica de dentro, a crítica de quem está a favor. Para minha surpresa, até a Eliane Cantanhede, que foi uma das mais raivosas na campanha contra Dilma e depois a favor da prisão de Lula, fez um texto dizendo isso, que Lula volte revigorado para uma guerra que está só começando, ou seja, mantendo a lógica da aliança que levou Lula ao poder, que é a lógica da frente ampla contra o fascismo. Uma figura importante na trajetória, no debate
Lula aqui não é alguém da mídia liberal, Celso Rocha de Barros tem vindo aqui dialogar com a gente, é alguém, um sociólogo, doutor em sociologia, de esquerda, compõe no campo lulista, e ele fazendo essa ponderação. Esquece o Moro, Lula. Esquece o Muro. Ele diz assim, Lula, se eu fosse você, esqueceria o Moro. Você já ganhou dele. Né? Lula já ganhou do Lula. E aí ele faz uma ponderação que me pareceu interessante. Que é algo, inclusive, que o próprio Lula falava. Né? Que o próprio Lula falava quando saiu da cadeia. Ele dizia assim, ó, disse o Celso Rocha Barros, você ganhou a presidência de maneira espetacular. Tomou posse em uma festa linda, derrotou o golpe em 8 de janeiro. Ele vem dizendo, acredite em mim, por incrível que pareça, por pior que tenha sido a sua vida na cadeia em 2018, não foi tão ruim quanto a das brasileiras pobres ou dos brasileiros doentes de Covid sob o governo Bolsonaro. Você foi eleito para que a história dessa gente também tenha uma redenção, Lula, como a sua teve. Então ele vai dizer o seguinte, ó, você derrotou o Moro, o morismo e o bolsonarismo, mas o Brasil ainda não. Nós precisamos da sua persistência nisso. Essa questão, eu lembro que na entrevista que fiz com o Lula quando ele estava na cadeia, ele falou isso, ó, minha vida aqui é uma vida relativamente tranquila, eu estou bem, estou preso, estou aqui, mas eu olho para fora e vejo o Brasil passando fome, vejo o Brasil morrendo de Covid, então, naquela época não tinha morte de Covid, desculpa, vejo o Brasil nessa condição. A crise da Covid veio depois da soltura de Lula. Então, assim, Lula sempre teve essa percepção de que ele estava preso, que era uma injustiça, que ele estava indignado, mas que a situação do povo brasileiro era pior que a dele, né? Então, acho que tem uma onda ao redor do Lula de gente que faz a crítica de dentro, né? Faz a crítica de dentro. Acho que não, Lula não erra, Lula sempre acerta. Então, parece um equívoco que não ajuda nem o próprio Lula. Ô Mauro, primeiro aqui eu vou acolher a Letícia, a mamãe cansada, aqui, nova membro do canal, olha aqui, ó. Então seja bem-vinda, viu, Letícia? Um abraço para você, que bom que você está com a gente aqui. Em relação a essa questão, né, Mauro, eu acho que é importante dizer que o próprio Lula, ele está convocando um conselhão com 540 nomes, porque a democracia, a política, se constrói a partir das ideias divergentes. As convergências, os puxa-sacos, levou que o Bolsonaro ainda mais para o extremismo, né? Ele já tinha um pensamento extremo, mas ele se cercou de puxa-saco, principalmente de militares ali, que levou o pensamento dele mais para o radical ainda. Então, a grande questão é o seguinte, a gente precisa sim fazer crítica, a gente precisa sim alertar algumas questões. Eu e o Mauro, a gente tem posições divergentes, é isso que a gente constrói aqui, né? A gente vê, por exemplo, eu acho importante essa posição que nem da Miriam, da Eliane Cantanhede, eu acredito que existe até uma certa dor da consciência, porque essas pessoas ajudaram a jogar o Brasil na latrina. Só que é o seguinte, existe uma desonestidade brutal de alguns setores, né? E daí é importante ponderar, que o Mauro falou aí, por exemplo, houve um surgimento de uma mídia de ultradireita durante o bolsonarismo e com atores, viu, Mauro, do lavajatismo. Se a gente pega, por exemplo, o Felipe Moura Brasil e a Raquel Landim, que hoje estão na CNN, que protagonizaram uma cena horrível, e o Pedro Cardoso foi, olha, um gentleman, para apontar algumas coisas ali, a gente vê que essa parte da mídia, eles vieram da onde? Da Jovem Pan. Daí você pega esse rapaz lá de Curitiba, mesma coisa. Revista Oeste, quem está lá? Augusto Nunes, Silvio Navarro, é tudo extrema-direita. Né? Só que assim, daí existe uma desonestidade. No sábado eu escrevi um artigo aqui sobre o que o Estadão fez, por exemplo, com uma entrevista que foi dada pelo promotor Lincoln Gaquia, né? Eles distorceram totalmente. Para começar, eles jogaram na manchete uma frase que não existe na entrevista, e eles falaram que o Lula falou de uma armação da PF. Não é uma armação da PF. Então é bom a gente ponderar, colocar as coisas no lugar, porque o Lula falou de uma armação do Moro, e quando ele fala de uma armação do Moro, daí a gente tem que tirar essa questão da falha de comunicação que existe dentro do governo, mas a gente tem que ver que existiram atores dentro desse esquema dessa investigação, como essa informação
de que a decisão da Gabriela Hart aconteceu 34 minutos depois do Lula falar, dar entrevista para o Brasil 247 e falar aquela questão de foder o Moro, que exigem sim um olhar atento e especial. Então, assim, a gente vê que existe uma irresponsabilidade ainda por setores da mídia liberal, e eu volto a falar, viu, Mauro? Pano de fundo, economia. O que o Estadão defende? Ele não vai defender a população, ele não vai defender o povo, né? Então, existe toda uma articulação. Mas a gente precisa, sim, começar a separar, até mesmo porque é nessa questão do convencimento, e o Paulo Pimenta fez uma coisa muito importante esse fim de semana, o Felipe Moura Brasil e a Raquel Landim estavam lá, ó, debate, mas descendo a lenha nele, falando um monte. Ele ligou lá e falou assim, eu posso participar? Se estão falando de mim, eu quero participar. Então, essa é a grande questão. A gente precisa focar, eu acho, nessa questão aí, de que há, sim, uma armação, mas existe uma crítica à forma como isso comunica. Se a gente for pegar o que o Lula falou e o que o Alckmin falou depois, né, Mauro? É muito parecida a crítica que é feita. Só que o Alckmin falou de cabeça fria, de uma forma mais polida, né? Agradecer aqui a Márcia Simon. Existe um áudio no YouTube onde Bolsonaro conversa animadamente com Marconi em 2001. Seria importante a esquerda disparar esse vídeo para mostrar quem é próximo à bandidagem. Vídeo a milícia. Isso aí foi acho que foi numa Câmara, na Câmara, né? Foi quando o Bolsonaro era deputado federal. Um encontro entre eles numa audiência na Câmara Federal. Inclusive, eu acabei de receber aqui, ó, uma fonte minha me mandou aqui, ó, o Felipe Moura Brasil tweetou ontem, tem ministros compartilhando blog sujo para atacar jornalistas com teorias conspiratórias. E o governo Lula ou Bolsonaro? Os dois, claro, os idênticos. Esse foi o Felipe Moura Brasil ontem, bem provável que ele estava falando da gente.